Europa é um dos 6 continentes do mundo, sendo em extensão territorial o segundo menor. O continente é composto por 50 países e possui o maior bloco econômico do mundo. O continente é banhado ao norte pelo Mar Ártico, ao sul pelo Mediterrâneo e o Mar Negro, a oeste pelo Oceano Atlântico e, a leste, pelo Mar Cáspio. A Europa é também conhecida como Velho Mundo e considerada o berço da cultura ocidental. A Europa se limita territorialmente com a Ásia a leste, sendo considerada então um prolongamento da massa continental do continente asiático, formando assim a Eurásia, massa continental formada pela Europa e pela Ásia. Os dois continentes são separados pela cordilheira chamada Montes Urais. Devido ao seu contorno bastante irregular, o continente europeu apresenta, além de várias penínsulas e ilhas, muitos países com costa litorânea. O continente europeu possui características bastante heterogêneas quando analisando todo o seu território. Para facilitar o estudo das áreas que o constituem, algumas classificações dividem-no em 4 regiões. Essas regiões foram estabelecidas segundo critérios de ordem espacial e econômica. São estas: Europa Ocidental é composta pelas nações banhadas pelo Oceano Atlântico, como Alemanha, Bélgica, França e Reino Unido, e também por países que possuem relação com o Ocidente. Europa Meridional é composta por nações banhadas pelo Mar Mediterrâneo, situadas na Península Ibérica, como Espanha, Andorra, Grécia e Itália. Europa Centro-Oriental é composta pelos países que formam a ex-União Soviética e tornaram-se independentes, como Bósnia, Herzegovina, Kosovo, Moldávia, Macedônia do Norte, entre outros. Europa Setentrional é composta por países que situam no extremo norte do continente, como países nórdicos, Noruega, Dinamarca, Suécia, Finlândia e Islândia. Economia da Europa. Ao longo de um grande período, a Europa foi considerada o centro econômico do mundo, principalmente devido à sua localização geográfica, estando no centro do mundo, ou seja, entre os demais continentes. Apesar de outras supereconomias, como os Estados Unidos na América e a China na Ásia, na Europa ainda há grandes economias mundiais, como a Alemanha, que é a 4ª do mundo, o Reino Unido, a 5ª, a França, a 6ª e a Itália, a 8ª. Em relação às importações, o continente europeu importa matérias-primas, minerais e manufaturados de alta tecnologia. Já as exportações feitas por ele contam com automóveis, produtos químicos, manufaturados, entre outros. A economia é impulsionada principalmente pela agropecuária, mineração e turismo. A indústria está relacionada à pesquisa e ao desenvolvimento de tecnologia nos setores de telecomunicações, eletrônicos, produtos farmacêuticos, siderurgia, aviões, entre outros. Clima. O clima predominante na Europa é o temperamentado, devido à sua localização geográfica, no qual pode ser observado variações continentais e oceânicas. As áreas situadas na porção setentrional do continente apresentam temperaturas mais rigorosas no período do inverno, ao passo que as áreas situadas ao sul apresentam temperaturas mais amenas ao longo do ano e amplitudes térmicas menores quando comparadas aos países do norte. Há regiões de clima semiárido, mediterrâneo e polar. Hidrografia. O rio Volga é o maior rio do continente europeu em extensão, com 3.688 km. Devido ao grande recorte do continente, a Europa é banhada por diversos mares. No continente também pode ser encontrado diversos rios, como o Danúbio, nasce na Alemanha e deságua no Mar Negro, o Volga, da Rússia, e o rio Reno, Alemanha, França e deságua na Holanda. O rio Volga é o maior da Europa. Vegetação. Por ser um território bastante heterogêneo, vários tipos de vegetação podem ser encontrados na Europa, como a tundra, nas áreas de baixas temperaturas, a floresta de coníferas ou taiga, a floresta temperada, que é a vegetação predominante no continente, entre outros. População. Entre os 6 continentes do mundo, a Europa é o 4º no ranking de população com mais de 740 milhões de habitantes. O continente é considerado mais atrativo para imigrantes vindos de todas as regiões do mundo e, segundo o relatório da Organização Internacional para Imigrantes, cerca de 70 milhões de pessoas na Europa vieram de outros locais. O país mais populoso da Europa é a Rússia, com um pouco mais de 144 milhões de habitantes, e o menos populoso é o Vaticano, com cerca de 800 habitantes. A cultura europeia pode ser melhor descrita como uma série de culturas sobrepostas, e que envolve questões de Ocidente contra o Oriente e
cristianismo contra o Islã. Existem várias linhas de rupturas culturais através do continente, e movimentos culturais inovadores discordam uns dos outros. A história da Europa é confundida com a grande parte do mundo. O continente foi descoberto por volta de 500 a.C., quando os gregos inicialmente dominaram e governaram a região. Eles fundaram as primeiras grandes cidades europeias e espalharam sua cultura pelo resto do mundo. De acordo com pesquisas, a Europa é habitada desde o período Paleolítico Superior, cerca de 40.000 a.C. O velho continente também sofreu o domínio de outros, vários povos, como os romanos, durante séculos, os árabes, os bizantinos, os francos, os estados pontifícios, os espanhóis, os ingleses, os russos, os italianos e de Napoleão Bonaparte com sua tropa.